tendemos a fazer todas as semanas. Mais uma vez, bom dia, Carlos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova, bom dia, André. E vamos começar com o ponto prévio, que acaba também por ser, um voto de pesar, por assim dizer, dos politicamente incorretos, devido ao que aconteceu na passada terça-feira em Beirute, uma forte explosão numa zona perto, no porto marítimo da capital do Líbano. Já causou até à data 37 mortos e um grande número de feridos. Isto aconteceu devido a uma explosão de 2.750 toneladas de nitrato de amoníaco, um composto muito usado em fertilizantes e explosivos, que estava armazenado, segundo aquilo que até agora foi dito, há 6 anos, em medidas de segurança bastante precárias. Tem havido acusações de negligência ao governo libanês, que entretanto já mandou deter 16 pessoas devido a este crime, a este acidente. O que nós temos a dizer sobre isto, ou pelo menos aquilo que eu tenho a dizer sobre isto, além do voto pesar às pessoas que infelizmente sofreram com este caso, é que temos que, neste caso que falamos da pandemia e do Covid-19, cada vez mais é importante que sigamos as medidas de segurança de quem as faz, porque se há pessoas a trabalhar para fazer medidas de segurança, é porque elas têm que acontecer desta forma. Por isso mesmo, acabo por usar este caso para fazer isto. Temos que ter atenção a estas medidas de segurança e esperemos que os responsáveis por este ato bastante irresponsável, tendo em conta o perigo que este material nitrato de amoníaco é reconhecido, esperemos que sejam responsabilizados e que tudo corra pelo melhor. Mais uma vez, bom dia, Francisco, bom dia aos ouvintes. Desculpa, faço minhas as suas palavras, obviamente, então os votos de pesar também da minha parte para todos os familiares das pessoas que infelizmente faleceram nesta tragédia. Foi uma explosão que foi incrível no sentido negativo aos olhos de quem a viu e obviamente que sim, pego também nessas tuas últimas palavras de seguir as regras de segurança, porque só assim é que nós também conseguiremos ficar melhor. E essa tragédia obviamente poderia ter sido impedida se tivesse acontecido. Vamos então passar a um segundo ponto prévio, um pouco mais alegre, que é a sequela de Capitão Marvel, ou Captain Marvel em inglês. Será dirigido então, o filme do universo cinematográfico da Marvel será dirigido por uma mulher afro-americana chamada Nia da Costa, e esta então é uma decisão histórica no universo cinematográfico dos super-heróis, tanto na Marvel como na DC. Então esta realizadora já fez alguns filmes, o mais recente acho que é o Candyman, que vai estrear brevemente nos cinemas, e então esta sociedade dupla que estava no filme anterior, Anna Boden e Ryan Fleck. Nem a Marvel nem a Disney fizeram o anúncio oficial da contratação desta realizadora, mas Taika Waititi, o realizador de Thor Ragnarok, é um dos muitos que já elogiou então a escolha desta realizadora nas redes sociais. E nós só trouxemos este ponto prévio também para mostrar que, principalmente o universo cinematográfico da Marvel está a trabalhar para a inclusão, e acho que sim, que cada vez mais este tipo de conteúdos deve trabalhar e mostrar-se inclusivo, para também mostrar ao mundo que o mundo tem de ser mais inclusivo, e portanto já o universo cinematográfico da Marvel já conta com algumas realizadoras mulheres e também alguns realizadores chineses, afro-americanos, entre outros. Portanto, é bom ver que então a Marvel está a trabalhar bastante bem na inclusão, e por isso é que obviamente eu gosto tanto. Eu não sei se Francisco já está farto de me ouvir falar da Marvel, mas pronto, eu gosto imenso também por causa deste trabalho que eles estão a fazer. Eu concordo com tudo o que tu disseste, André. Não estou fardo, porque tu também me captaste para este universo para este universo de super-heróis, a verdade seja dita. Em relação a este caso específico, ao caso da realizadora afro-americana, que vai, ao que parece, e segundo os rumores indicam isso, e parece que irá mesmo acontecer, ser a realizadora da sequela do filme Capitã Marvel, ou Capitão Marvel, porque também existe a tal diferença e discussão de como é que é a tradução correta para português. A verdade é que nós já trouxemos este tema tendo em conta atrizes negras e não só, que assumiam papéis, como por exemplo o caso da Pequena Sereia, em que será uma atriz negra que irá fazer o live action,
E eu volto a dizer aquilo que nós já dissemos aqui. É importante termos isto, é importante que haja esta inclusão no cinema, mas na verdade a cor da pele, ou género, ou identidade de quem faz o papel não interessa muito. O que interessa é que faça o papel como deve ser. Eu já o disse isto e volto a dizer, o importante é que esta pessoa seja competente na realização do seu papel, neste caso a sua tarefa, e de resto acho que não importa muito mais, e esperemos que seja um bom filme, que deverá chegar aos cinemas, sinceramente não sei quando, mas que chegue aos cinemas para 2022 e que mantenha a qualidade do primeiro, ou se não melhor, e acho que é isso que temos que pelo menos eu tenho a dizer sobre este assunto. E eu também concordo plenamente contigo. Passando aos temas que realmente nos trouxeram aqui, o primeiro tema já temos deixado fora, por assim dizer, durante as últimas semanas, e chega-nos do Brasil, e é o caso do youtuber e empresário Filipe Neto, este youtuber que nós já falámos aqui o ano passado, salvo erro, no caso da Bienal do Livro, tem um canal do YouTube com 39 milhões de inscritos e ao longo das últimas semanas tem sido alvo de ataques daquilo que algumas investigações apontam que existe no Brasil, e cada vez há mais provas disto, do chamado Gabinete do Ódio. Gabinete de Ódio, aliás, este gabinete seria um braço do governo brasileiro com ligações diretas ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e que o que eles fazem é, através de uma conjunção de perfis falsos em redes sociais e pessoas verdadeiras, de espalharem fake news e diversos rumores e boatos, de forma a destruir e a fazer uma campanha contra aquilo que é honra e o profissionalismo de determinadas pessoas. Desta vez o ataque foi a Filipe Neto. Ao longo das últimas semanas foram levantadas diversas hashtags nas redes sociais, entre elas todos contra Filipe Neto ou mães contra Filipe Neto. Isto porque consideram os apoiantes deste hashtag, e principalmente apoiantes do Presidente do Brasil, consideram que o YouTube é um destruidor de lares, que influencia crianças a fazerem coisas que não devem. Inclusive, diversos ataques de fake news acusaram e ligaram ao crime de pedofilia. Filipe Neto foi também foi alvo de um manifesto, 37 entidades ligadas à comunicação social no Brasil, que apoiaram o youtuber e disseram que o que ele faz é um direito constitucional. Isto acontece tudo devido a Filipe Neto ter, ao longo dos últimos anos, principalmente, aumentado a sua voz de ativismo, principalmente contra este governo de Jair Bolsonaro, governo que nós já trouxemos aqui, e as suas atitudes falam por si. Este governo que tem levado o Brasil, e agora sem ideologias políticas, tem levado o Brasil consequentemente a uma crise profunda, além de uma crise económica que parece que vai acontecer, uma crise social bastante grave, porque as ideias deste senhor, principalmente, chamemos senhor, Jair Bolsonaro, para facilidade de raciocínio, em relação à Covid-19, têm sido atitudes inacreditáveis. Como é que é possível um líder de um país como o Brasil, de uma das maiores nações do mundo, poder ter os comentários que tem, e que já os teve diversas vezes? E acima de tudo temos que perceber uma coisa, que temos que olhar para o Brasil. Falo do Brasil neste caso em específico, porque temos que ter atenção. Não importa se concordamos ou não concordamos ideologicamente com Filipe Neto, não importa, pelo menos aquilo que eu entendo, se achamos que aquilo que Filipe Neto fala, ou somos fãs ou não, ou se achamos que aquilo que ele fala está ou não está correto, ou é o mais correto. Eu assumo como fã do youtuber, digo também que concordo com algumas coisas que ele diz, outras eu acho que são excessivas, mas neste caso ultrapassa tudo aquilo que são os limites básicos da boa convivência, os limites básicos daquilo que se pode fazer e da decência, acima de tudo, porque ele tem direito a não concordar com quem quer que seja que manda no seu país, ele tem direito a ter uma ideologia política, ele tem direito dar a sua opinião. Não temos o direito de querer calar pessoas que têm opiniões diferentes. Isto aqui serve para o caso Filipe Neto, como também serve para outros casos, porque existe uma coisa que tem aumentado nos últimos tempos nas redes sociais, que se chama a cultura do cancelamento, que basicamente o que acontece é fazermos com que essa pessoa caia no esquecimento, deixarmos de seguir, de comentar coisas dela, enfim, de se fazer aquilo que se faz nas redes sociais e forçar basicamente essa pessoa a calar-se. A cultura
cultura do cancelamento não vai funcionar porque não vai fazer com que as pessoas mudem de opinião, vai fazer apenas com que elas tenham medo de dar a sua opinião sobre pena de sofrerem um ataque ou de perderem apoios de empresas devido a perderem o seu público. Porque nos vai fazer mudar de ideias. A verdade é que quando for à altura meter a cruzinha do boletim de voto, vão meter a cruzinha do boletim de voto naquelas pessoas que nós achamos, e bem, que podem ser perigosas. E temos que ter atenção a isto, eu volto a dizer isto, nós temos que perceber que não importa que se nós concordamos ou não concordamos ideologicamente com uma pessoa quando se fala da questão da liberdade de expressão. Eu percebo e concordo que pode existir o paradoxo da tolerância, que diz que se tolerarmos intolerância, a intolerância acaba por ganhar. Eu concordo mais ou menos com esse paradoxo. Eu não acho que nós devemos tolerar a intolerância. Nós devemos aceitar que ela existe, perceber que ela existe e discutir com pessoas que são intolerantes, porque só assim é que conseguimos chegar a uma conclusão e só assim é que conseguimos fazer com que essas pessoas mudem de ideias. Sim, concordo exatamente com o que tu disseste. Eu acho que o Brasil, obviamente, mais uma vez, está a chegar a níveis que inacreditáveis, né? Até o próprio Filipe Neto disse que Bolsonaro é o pior presidente do mundo no combate à Covid-19, daí também este ataque por parte dos apoiantes de Bolsonaro estar a surgir. Obviamente temos de ter muito cuidado. Nós, por exemplo, aqui no Liberdade de Expressão, nós fazemos bastante amigos, como se costuma dizer. Fazemos bastante amigos. Felizmente ainda não tivemos a oportunidade, entre aspas, de termos alguém a mandar-nos abaixo. Mas, obviamente, que nós temos o direito de dar a nossa opinião, de demonstrar o que nós dizemos. Obviamente, o que aquele jornalista disse ao chamar Filipe Neto de pedófilo e entre outras coisas, passou do limite da nossa própria liberdade. Portanto, a liberdade, apesar de nós a termos, ela tem limites, portanto está prevista na lei. Obviamente que sim, Filipe Neto fez bem então aqui em instaurar processos contra este jornalista e o canal em que passou este senhor a falar. Portanto, obviamente que é pelos meios legais que nós temos de lutar contra isto e não através, por exemplo, de comentários iguais, porque aí só estaremos a descer ao nível dele. Mas, obviamente, aqui Filipe Neto é uma pessoa inteligente, como bem vemos. Portanto, espero que o Filipe Neto resolva esta situação e que o Brasil também possa acalmar relativamente a isto. Obviamente não vai acontecer tão cedo como Bolsonaro no poder. Tenho muito medo de quem venha para a frente, se é Bolsonaro ou outra pessoa parecida com as mesmas ideologias que já é de Bolsonaro, mas só espero que o Brasil consiga sair desta espiral de mau momento, porque senão vamos ter aqui um país, como tu disseste, a entrar numa crise económica e numa crise social. Só uma coisa rápida, André, dizer que Filipe Neto é neste momento o rosto maior da oposição a Jair Bolsonaro. Não existe nenhum político no Brasil com tanta importância como Filipe Neto na oposição a Jair Bolsonaro, por isso percebe-se o porquê destas campanhas contra ele. A nível político é triste no Brasil, mas obviamente que ainda bem que Filipe Neto se insurge e pode ser que então consiga empurrar os outros líderes políticos para lutarem contra as ideias de Bolsonaro. Esperemos que o nosso ativista da internet, não alcance o tamanho de Filipe Neto, mas já, se calhar, falo mais à frente, eu continuo. Vamos então passar para o segundo tema que nos trouxe aqui, que esta semana, ao que parece, um jovem que eu desconhecia por completo, ou que parece que algumas pessoas conheciam, mas António Rolo Duarte, filho de um jornalista e estudante de doutoramento da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, criou uma campanha de crowdfunding na página GoGetFunding, em que pedia 25 mil euros para que ele então pudesse fazer o mestrado, o doutoramento, na Universidade de Cambridge. Ele até ontem, quando tinha sido cancelado à primeira vez este crowdfunding, tinha angariado 6.500 euros, o que, portanto, as palavras dele era que este valor servia então era a campanha intitulada de Pagar um Café a António Rolo Duarte, e o valor servia então para realizar o doutoramento em Cambridge, como eu já tinha dito. Ao que ele disse também que o governo português lhe pregou uma partida ao dizer que tinha adiado indeterminadamente a atribuição das bolsas para os doutoramentos, e aí isso veio a ser então desmentido depois pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a entidade que financia então estas investigações científicas, e também porque ele depois vai acusar no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Portanto, isto está tudo no site que ele acusa mesmo o Governo, o Ministério e esta Fundação
de adiar a atribuição das bolsas. Ora, isto, então, como eu já disse, vai ser desmentido porque as bolsas vão ser publicadas provisoriamente os resultados a 3 de setembro, portanto, obviamente que há mais de 3 mil ou perto de 4 mil estudantes a pedirem estas bolsas e, obviamente, que António Rolo Duarte é uma dessas quase 4 mil pessoas. E depois desta polémica toda, e apesar desta proposta de crowdfunding ser um bocado suspeita para mim, e depois também de muitas intervenções ao site, a campanha foi então suspensa ontem, em virtude de, como eu tinha referido, do número elevado de denúncias recebidas, mas horas depois António Rolo Duarte falava em alguns mal-entendidos que foram postos a circular, em que este estava acusado de criar uma campanha com base numa mentira. Ou seja, ele conseguiu provar a sua identidade e explicar a campanha junto à plataforma e a plataforma voltou então a reativar a campanha e esta campanha já sai com 26% do total engariado, que foram os 6 mil euros, os 6.500 euros que eu disse inicialmente. O que é que eu tenho a dizer sobre esta campanha? Só referir também que uma tia se desmarcou deste crowdfunding e das ações do sobrinho, dizendo que também é mentira este tipo de apoios. E juntamente com alguns familiares fizeram o mesmo. O que é que eu tenho a dizer relativamente a esta notícia é que nós estamos a chegar a um limite em que os burlões estão a chegar à internet e de maneira bastante pista, portanto estamos a ter bastante visualização nos burlões, pelo menos é o que eu refiro aqui a António Rolo Duarte. Ao que parece, eu estava a pesquisar e ele referiu, não sei se foi no Prós e Contras ou num outro programa, que ele tinha dito que o ensino português era bastante mau. Ele até gozou com o facto de um jovem dizer que estuda na Universidade de Évora ou na Universidade do Algarve. Isso é uma piada, portanto vê-se bem onde está a inteligência desse senhor, porque o nosso sistema de ensino superior até está bastante bem e temos bastantes estudantes que conseguem arranjar trabalho cá em Portugal e no estrangeiro relativamente aos estudos que fazem no nosso país. E exatamente isso que eu tenho a dizer é que este rapaz está a tentar enganar as pessoas, pelo menos é a minha visão de ter, porque é uma campanha bastante, bastante suspeita relativamente aos pedidos de elevado valor também e de toda a explicação que está em volta. Eu obviamente que as pessoas, neste caso, peço desculpa estar a insultar quem donou, quem fez os donativos e quem doou, peço desculpa. Portanto, é um bocadinho burra também estar a doar, apesar de ser €1, mas estar a doar este valor, porque se já chegou aos 6.500 euros é porque estas 256 pessoas não são lá muito inteligentes e estarem a doar estes 25 mil euros para um rapaz que quer tirar doutoramento, ok, eu percebo, mas existem bolsas e se ele obviamente não consegue estudar numa universidade de Cambridge, então não se candidata para lá e candidata-se para outra. Portanto, esta é a minha opinião. Só para dizer, André, eu fui no Prós e Contras de 2019. Este rapaz, infelizmente, é a inteligência que tu falaste e referiste-a muito bem. Há um vídeo em que ele explica o porquê deste crowdfunding, que eu infelizmente tive a oportunidade de ver, e estou chocado até hoje com o quão mau aquele vídeo é, mas entretanto um vizinho dele chamado Diogo, com o apelido do distrito mais a sul de Portugal, fez outro vídeo e conseguiu ser pior que ele. Mas falando disto, eu tenho saudades do tempo em que os vergonhos da internet falavam do príncipe da Jamaica, ou o príncipe da Nigéria, era o príncipe da Nigéria que mandava o mail. Enfim, tenham cuidado com a internet, tenham cuidado com aquilo que as pessoas dizem e fazem na internet. Atenção que a internet não é uma terra sem lei, apesar de muitas pessoas acharem que sim, há regras e leis a cumprirem por todo o lado. Eu acho que podemos terminar assim por hoje esta emissão do Liberdade de Expressão. Mais uma vez agradecer à equipa da Rádio Terra Nova por nos dar a oportunidade deste palco e também agradecer a todos os ouvintes por nos ouvirem todas as sextas-feiras aqui a fazer amigos em quase todo o lado. Felizmente ainda não tivemos nenhum processo. Felizmente. E faço minha das palavras, Francisco. Muito obrigado a todos e vamos até para a próxima semana. E o agradecimento também da nossa parte, sendo que hoje havia aqui da minha parte uma expectativa infundada, porque eu tinha aqui 3, 4 temas no meu imaginário. Era o Rei vai nu, aquele que vai para o exílio, o Face que veta o tio Donald, Marcelo Abanhos em Porto Santo e Jesus que ligou ao Cebolinha.
Só que hoje não havia tempo para tudo. O Rei Vai até era um tema que nós éramos para trazer, só que não houve tempo e queremos ter mais informações. Para a semana talvez o Rei Vai. Este é um folhetim que seguramente depois de ser conhecido o destino do avião vai ajudar também à criatividade. Boa semana para todos. O regresso dentro de uma semana a mais uma conversa liberdade de expressão.